Desde pequena, eu tinha a sensação de que faltava algo no meu lugar dentro da minha própria família. Enquanto minha irmã era tratada como um troféu, eu era quase invisível e aprendi a fingir que não doía. Mas tudo mudou quando eu recebi uma herança inesperada, algo grande o suficiente para virar o mundo da minha família de cabeça para baixo. No começo, eu pensei que finalmente teria paz. Só que, no Natal daquele ano, eu descobri a verdade mais cruel. A minha família nunca quis a minha presença, apenas o acesso ao que era meu. Eles fizeram uma festa inteira sem mim na minha própria casa e ainda esperavam que eu limpasse tudo depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, eu sempre senti que havia algo diferente na dinâmica da minha família, como se eu ocupasse um espaço que não era realmente meu. Me chamo Larissa Moreira, tenho 27 anos agora, e cresci em Campinas com meus pais, Elaine e Roberto Moreira, e minha irmã 4 anos mais velha, Marcela. Desde que eu me lembro, Marcela foi tratada como se fosse uma espécie de troféu familiar. Tudo nela era exaltado, admirado, elogiado. Qualquer coisa que ela fazia virava motivo de celebração. Já comigo, o máximo que eu recebia era silêncio, ou comparações que, de uma forma ou de outra, deixavam claro que eu jamais seria suficiente aos olhos deles. O mais marcante é como isso acontecia em coisas pequenas e grandes. Quando Marcela ganhou um concurso de redação na escola, meus pais organizaram um churrasco para comemorar. 2 anos depois, quando eu ganhei o mesmo concurso, houve apenas um elogio rápido antes que minha mãe mudasse de assunto para falar sobre os planos da Marcela para o ensino médio. Parecia que todo o brilho da casa sempre tinha um único destino, ela. Meus gostos, minhas conquistas, meus sonhos eram tratados como irrelevantes, e eu aprendi cedo a falar baixo para evitar decepção. Eu só fui entender o peso disso quando estava mais velha. Lembro da época em que eu queria muito fazer aulas de dança, e minha mãe disse que não tinha dinheiro. Um mês depois, Marcela pediu para fazer hipismo, e no mesmo dia já estavam inscritos em uma escola especializada e comprando equipamento importado. Quando questionei, meu pai disse que Marcela merecia mais porque ela tinha futuro. Aquilo me atravessou de uma forma que nunca consegui esquecer. Apesar de morar na mesma casa, eu me sentia visitante. A única pessoa que me fazia sentir vista era minha avó paterna, Dona Helena, que morava em um sítio lindo na região de Atibaia com meu avô, seu Antônio. Lá eu podia ser eu. Eles ouviam minhas histórias, guardavam meus desenhos, perguntavam minha opinião como se realmente importasse. Muitas vezes eu chorava no retorno para casa, não porque queria fugir do mundo, mas porque sabia que voltaria para um ambiente onde meu valor era sempre medido pelo quanto eu parecia com minha irmã, e isso era impossível. Quando terminei o ensino médio, decidi cursar publicidade. Estudei, passei na universidade e me animei com as possibilidades. Mas meus pais disseram que não poderiam pagar a faculdade porque estavam juntando dinheiro para o casamento da Marcela, que havia ficado noiva de Leonardo, um empresário de São Paulo. O casamento custaria uma fortuna, e eles falavam disso como se fosse um investimento no futuro da família. Nesse dia, ouvi novamente que eu precisava ser mais independente e andar com as próprias pernas. Eu tentei fingir que não doía, mas doía. Fiz empréstimos estudantis, comecei a trabalhar meio período e me virei como pude. No período do casamento da Marcela, enquanto ela desfilava em vestidos de luxo, eu servia cafés em uma padaria para pagar meus livros. Meus pais se vangloriavam da festa para conhecidos, e não hesitavam em dizer que uma filha já estava encaminhada, e a outra estava tentando. Aquilo não era só indiferença, era humilhação sistemática. O mundo virou de cabeça para baixo quando meus avós faleceram, com poucos meses de diferença. A dor me destruiu, e eles eram minha única fonte de amor verdadeiro. Depois do segundo velório, fomos chamados ao cartório para a leitura do testamento. Eu não esperava nada, mas recebi tudo, o sítio e R$380 mil em aplicações financeiras. Já meus pais e Marcela não receberam um centavo. O documento dizia que eles já haviam sido ajudados financeiramente várias vezes antes, incluindo quando alegaram dificuldades, exatamente no período do casamento luxuoso da Marcela.
Naquele instante, eu tive certeza de duas coisas: meus avós me amavam de verdade, e minha família nunca soube o significado dessa palavra. Quando saí do cartório naquele dia, com o testamento ainda ecoando na minha cabeça, senti algo que nunca tinha sentido em relação à minha família: poder. Não no sentido arrogante, mas no simples e silencioso peso de finalmente ter algo que era meu, algo que ninguém podia desmerecer ou tirar de mim. Enquanto meus pais e Marcela discutiam com o advogado numa tentativa desesperada de contestar o documento, eu me levantei e fui embora. Pela primeira vez, não esperei ser incluída, chamada ou notada. Entendi que não havia nada para salvar naquele vínculo. Usei parte do dinheiro para reformar o sítio aos poucos, não para ostentar, mas para preservar a memória dos meus avós. Não queria vender, não queria dividir, não queria transformar aquilo em uma moeda de negociação familiar. Reformei os banheiros, pintei as paredes, cuidei do jardim com minhas próprias mãos. Cada mudança parecia um diálogo mudo com o passado. Eu não fui esquecida. Vocês me amaram. O resto da herança coloquei em investimentos. Nada de luxos. Nada de impulsos. Eu estava construindo o que meus avós sonharam que eu tivesse: estabilidade e paz. Enquanto isso, em Campinas, as coisas entre meus pais e Marcela se deterioravam. No início eles tentavam manter uma aparência civilizada, mandando mensagens forçadas e convites vagos. Eu nunca respondia. Depois vieram as cobranças, indiretas ou diretas, todas girando em torno do sítio. Eles diziam que eu estava se isolando, que estava lhe escolhendo dinheiro em vez de família, que meus avós estavam confusos e influenciados. Eu aprendi a simplesmente bloquear números. A vida ficou muito mais silenciosa e muito menos dolorosa. Consegui um emprego em uma agência de marketing digital em São Paulo, algo que parecia distante demais anos antes, quando eu servia cafés enquanto Marcela provava vestidos de noivas importados. Mudei para um pequeno apartamento no Butantã, modesto, mas meu. Minha rotina era tranquila: trabalho, estudo, academia quando dava, e pelo menos 2 finais de semana por mês no sítio. Eu respirava quando estava lá. O barulho dos pássaros, o cheiro do fogão a lenha, as fotos antigas dos meus avós, tudo me lembrava que eu era amada, mesmo que não tivesse sido pela minha família imediata. Por quase 2 anos, ninguém tocou direto no assunto do sítio. Até que, um dia, minha mãe apareceu com um convite que soou estranho desde o início: um jantar de reconciliação. O tom não era exigente nem meloso, era neutro, quase realista. Contra o meu instinto, aceitei. Eu não sentia saudade deles, mas queria certezas. Queria olhar nos olhos deles e ver quem realmente eram, agora sem máscaras. Cheguei à casa dos meus pais e notei imediatamente o desgaste. O jardim antes impecável estava seco, as paredes descascando, e o interior tinha uma frieza que não era só estética, era emocional. Sentamos à mesa como se nunca tivéssemos brigado, como se nunca tivesse existido favoritismo, negligência ou humilhação. Puxaram conversa sobre meu trabalho, minha vida em São Paulo, e Marcela, com uma empolgação artificial, perguntou se eu estava namorando. Respondi de forma educada, mas sabia que aquilo não era reconciliação. Era preparação. A confirmação veio quando a sobremesa chegou. Meu pai limpou a garganta e anunciou que toda a família Moreira viria para passar o Natal naquele ano: tios, primos, crianças, agregados. E então veio a pergunta que não era exatamente pergunta: achamos que o sítio seria o melhor lugar para a celebração. Espaçoso, confortável, perfeito para todos. Minha mãe sorriu como se fosse uma solução brilhante. Marcela, sentada ao lado, concordou com entusiasmo, falando sobre como os filhos adorariam correr pelo gramado e como seria um Natal inesquecível. Fiquei em silêncio por alguns segundos, não porque estava pensando, mas porque já sabia que qualquer resposta seria analisada e julgada. Eles não estavam pedindo. Eles estavam informando. Mas, por mais irônico que fosse, eu pensei nos meus avós. Eles adoravam Natal, e adoravam receber pessoas. Eles gostavam da casa cheia, da mesa farta, do som de risadas. Então respirei fundo e disse: tudo bem. Vocês podem usar o sítio no Natal. Os sorrisos que surgiram confirmaram que aquele era o verdadeiro objetivo da noite.
não era sobre mim. Nunca foi. Mas, naquele momento, eu acreditava que estava fazendo certo, sem imaginar o que realmente me esperava. Quando o mês de dezembro chegou, eu estava dividida entre uma estranha antecipação e um incômodo permanente no fundo do peito. Apesar de tudo, queria acreditar que o Natal no sítio seria algo positivo, talvez uma chance de honrar a memória dos meus avós e ao mesmo tempo manter distância emocional. Na semana anterior à véspera, meus pais mandaram mensagens com detalhes da organização. Eram comunicações secas, diretas, sem pedidos, apenas afirmações: quantas mesas seriam necessárias, quantos colchões extras, quantas panelas grandes seria ideal usar. Em nenhuma delas houve um obrigada ou você se importa. Mas nada disso me surpreendia mais. Nós combinamos que eu chegaria às 17 horas no dia 24. Eles afirmaram que os convidados só chegariam às 18 horas e que todos aguardariam minha chegada para começarmos juntos. Eu tentei não alimentar expectativas, mas uma parte de mim, a parte infantil que ainda desejava reconhecimento, gostaria de ser tratada com um mínimo de respeito. No dia do Natal, saí de São Paulo no começo da tarde. Peguei a estrada ouvindo músicas que minha avó gostava e, pela primeira vez em muito tempo, senti-me levemente leve. Porém, assim que estacionei na frente do sítio, meu coração afundou. Havia carros estacionados por toda parte, muito mais do que eu imaginava. O som de música alta e vozes misturadas preenchia o ar. O Natal já estava acontecendo sem mim. Entrei pela porta da sala e fui atingida por uma onda de cheiros misturados: cerveja, churrasco, perfumes fortes, fumaça. A mesa estava cheia de restos de comida, copos espalhados, embalagens abertas e o chão estava pegajoso em alguns pontos. No gramado, garrafas vazias eram usadas como decoração improvisada. As crianças corriam sozinhas, molhadas da piscina. Vi tios que não via há anos, primos que nem lembravam de mim, todos espalhados pela casa como se fossem donos daquele lugar. E eu não estava convidada à festa, e eu era invisível à festa. Quando entrei totalmente, alguns olhares me reconheceram. Não como dona do sítio, mas como alguém que simplesmente apareceu. Uma prima me cumprimentou com descaso e voltou imediatamente ao celular. Vi Marcela, deitada no sofá com os pés para cima, mexendo no próprio cabelo enquanto duas tias comentavam sobre o cansaço dela por ter organizado tudo. Ela definitivamente não havia organizado nada, conhecia minha irmã o suficiente para saber que ela não chegaria perto de uma vassoura nem sob ameaça. Foi então que vi meu pai, com uma lata de cerveja na mão, rindo alto com alguns parentes. Ao me ver, aproximou-se com um sorriso forçado. Finalmente, né? Disse ele, como se eu estivesse atrasada. A casa está um caos. Vai lá dar uma geral na cozinha, porque agora já estamos esperando o pessoal para o amigo secreto. Por um momento pensei que tinha ouvido errado. Eu estava paralisada, e ele continuou falando como se eu fosse funcionária do evento. Tem muita louça, sujeira nas bancadas, carne caída no chão, vê se resolve lá. A Marcela está morta de cansada, ela merece descansar um pouco depois da semana puxada que teve. Olhei na direção da minha irmã. Ela nem levantou a cabeça, apenas fez uma expressão de tédio, como se concordasse com o óbvio: esse era o meu papel. Não respondi. Saí andando pela casa como se fosse turista em território estranho. Vi manchas de vinho no piso, enfeites quebrados, lama trazida pelos sapatos da piscina até o corredor. O quarto dos meus avós estava com a porta escancarada, e havia pessoas lá dentro, rindo e conversando, sentados na cama que um dia foi deles. Aquele foi o ponto em que alguma coisa dentro de mim se rompeu. Minha mãe apareceu atrás de mim, ajeitando a roupa para disfarçar a embriaguez. Larissa, não faça essa cara. Sua irmã está exausta, eu estou cuidando de tudo há dias, a casa é grande, você precisa ajudar. Somos família, você tem responsabilidades aqui. Família. A palavra que tantas vezes foi usada para justificar tudo: menos cuidado, menos amor, menos respeito. Voltei para a sala e fiquei parada bem no meio do barulho, das risadas, das músicas. Ninguém parecia notar minha presença, mas todos estavam confortáveis se apropriando do que era meu.
Por anos fui apagada naquela casa onde cresci, agora apagavam minha existência até no lugar onde meus avós me fizeram sentir amada. Eu deveria explodir? Chorar? Gritar? Criar um escândalo? Talvez fosse isso que eles esperavam, para depois me chamarem de dramática, ingrata e desequilibrada. Mas aprendi com a vida que poder não está no volume da voz, está no momento em que você escolhe nunca mais ser tratada como sobra. Então caminhei com calma até o portão. Nenhum deles notou minha saída. E naquele instante, enquanto fechava o portão atrás de mim, decidi exatamente o que aconteceria dali em diante. Enquanto dirigia de volta para São Paulo naquela noite de Natal, as luzes da estrada passavam como riscos brilhantes pelas janelas do carro, e eu só conseguia pensar em quantos anos da minha vida eu tinha perdido tentando ser vista por pessoas que nunca quiseram realmente me enxergar. Eu não chorei, não tremi, não hesitei. Pela primeira vez, eu estava completamente certa do que iria fazer. Não seria mais a filha disponível, conveniente, tratada como peça descartável de um teatro familiar doentio. Eu estava cansada, e finalmente pronta para agir. No dia seguinte, acordei ainda com o cheiro do sítio preso na roupa, como se a casa inteira tivesse tentado me lembrar que aquilo não era apenas um imóvel, mas um pedaço profundo da minha história. Fui direto para o celular e liguei para o advogado que havia conduzido o inventário dos meus avós, o mesmo que me conhecia desde criança, Dr. Sérgio Figueiredo. Contei tudo, palavra por palavra, sem exageros, sem dramatizações. Enquanto eu descrevia os carros estacionados pelo gramado, os desconhecidos no quarto dos meus avós e a ordem do meu pai para eu limpar a bagunça, o silêncio dele era pesado, não de dúvida, mas de indignação contida. Larissa, disse ele por fim, com firmeza, seus pais e sua irmã violaram sua propriedade e seus direitos de forma muito clara. E não é a primeira vez. Está na hora de colocar limites legais. Eu cuido de tudo, mas preciso que você esteja emocionalmente preparada para o que virá. Eu estava. Mais do que nunca. Nos dias seguintes, reunimos evidências, prints das mensagens marcando o horário do evento, fotos que eu mesma havia tirado na noite em que cheguei ao sítio, registros de conversas antigas sobre o uso da propriedade. O caso foi construído com precisão. O pedido judicial foi claro: desocupação imediata, restrição de acesso ao sítio e indenização pelos danos causados. Quando a intimação foi entregue à casa dos meus pais, as ligações começaram, primeiro da minha mãe, depois do meu pai, e finalmente de Marcela. Ignorei todas. Silêncio era finalmente minha resposta. Mas no fim da primeira semana de janeiro, minha mãe conseguiu aparecer inesperadamente no estacionamento do meu trabalho. Quando vi ela se aproximando com os olhos marejados e o discurso pronto, senti um déjà vu amargo. Larissa, meu amor, começou ela, estendendo as mãos como se eu fosse abraçá-la. Você está levando isso longe demais. Foi só uma festa de família. Você sabia o quanto precisávamos daquele espaço. Eu respirei fundo, mantendo distância. Vocês precisaram do espaço, respondi, mas não precisaram de mim. Ela ficou muda por alguns segundos, como se nunca tivesse considerado a separação entre um lugar e uma pessoa. Quando voltou a falar, já tinha recuperado aquele tom de Marte treinada. Sua irmã está desesperada, imagina o peso sobre ela, casada, com filhos, tanta responsabilidade. Eu a encarei com calma. E eu? Alguma vez alguém perguntou sobre o peso sobre mim? Ela empalideceu, como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. A conversa terminou quando eu pedi, sem subir o tom, que ela se afastasse e não tentasse mais contato no ambiente de trabalho. Naquela noite, conversei com o advogado e ele imediatamente acrescentou o episódio no processo. A audiência foi marcada para março. O dia chegou com o céu cinzento, e na porta do fórum vi meus pais e Marcela esperando. Minha mãe tentava chorar. Meu pai fingia calma com o maxilar tenso. Marcela fazia o mesmo de sempre, postura de vítima injustiçada. Eles esperavam que eu voltasse para o papel de filha frágil, e eu não voltei. No tribunal, apenas expus os fatos. Não revidei provocações. Não levantei a voz. O juiz analisou as provas com atenção,
especialmente o registro do horário combinado e a constatação de que a confraternização aconteceu antes da minha chegada, além dos relatos de empresas responsáveis por reparos e da testemunha que viu carros entrando com antecedência. O conceito era claro: abuso de confiança e uso indevido da propriedade privada. Quando minha mãe foi chamada para testemunhar, usou lágrimas como argumento. Falou sobre esforço materno, sobre a ingratidão de uma filha que colocou dinheiro acima da família. Mas não conseguiu responder quando o juiz perguntou se eu havia sido convidada para participar da própria ceia de Natal ou se a casa estava organizada para minha chegada, porque as fotos mostravam o contrário. No final da sessão, o juiz anunciou que a decisão seria enviada por escrito, mas adiantou que tudo indicava a necessidade de garantir proteção à minha propriedade, uma frase que fez o rosto do meu pai se contorcer de ódio. Minha família saiu do tribunal murmurando ofensas sobre mim como se eu não estivesse a 2 metros de distância. Entretanto, nenhuma palavra deles me atingiu. O pior já havia sido feito há anos, todo o resto era apenas eco. Lembro de entrar no carro, fechar a porta e respirar fundo. Pela primeira vez, senti que algo dentro de mim estava sendo restaurado. Não era vingança, era justiça. Algo que eu nunca havia recebido daquela família. E embora a sentença ainda não tivesse sido oficializada, eu já sabia: o que viesse dali em diante mudaria tudo. Para sempre. A sentença chegou no início de abril. Estava em um envelope pardo, simples, discreto, o tipo de coisa que qualquer pessoa jogaria sobre a mesa sem prestar atenção. Mas quando segurei aquele documento, senti como se minha vida inteira tivesse sido empacotada ali dentro. Abri com cuidado, minhas mãos firmes como eu nunca pensei que seriam em um momento como aquele. E lá estava, em linguagem objetiva e irrefutável: o sítio era exclusivamente meu, meus pais e Marcela estavam proibidos de entrar na propriedade sem autorização judicial, e seriam obrigados a pagar indenização pelos danos causados e pelo uso indevido do imóvel. Quando terminei de ler, não senti euforia. Não senti vitória. Senti paz. Como se, finalmente, alguém tivesse visto aquilo que eu sempre soube e ninguém nunca validou, que eu merecia respeito. Não por ser filha, irmã ou neta, mas porque eu existo. A partir daí, veio uma avalanche de mensagens, ligações e tentativas desesperadas de contato. Algumas eram preenchidas de ódio, outras de culpa repentina, e algumas de teatralidade emocional. Eu bloqueei tudo. Não porque eu não sentia mais nada, mas porque finalmente eu estava sentindo algo diferente: liberdade. Enquanto minha família desmoronava emocional e financeiramente, minha vida seguia outra trajetória. Fui promovida na agência. Passei a gerenciar projetos, viajar para eventos da área, falar em reuniões com clientes grandes. Pela primeira vez, não tinham apenas expectativas sobre mim, tinham respeito. E eu, que sempre fui ensinada a me encolher, comecei a ocupar espaço. O sítio se tornou meu refúgio permanente. Instalei novas cercas, restaurei o lago, plantei árvores frutíferas e transformei o quarto dos meus avós em um espaço de memória, com fotos, cartas e objetos que lembravam a vida que eles tinham construído juntos. Não era um santuário de dor, era gratidão. Eles não estavam ali fisicamente, mas o amor deles tinha moldado cada parede. Certa tarde, enquanto eu organizava caixas antigas que estavam guardadas no sótão, encontrei um envelope com meu nome escrito à mão pela minha avó. Dentro havia uma carta e algumas fotografias minhas quando ainda era criança, desenhando no quintal com giz colorido. A carta dizia: filha, sabemos que o mundo nem sempre é justo com você, mas você vai ser maior do que todas as injustiças. Quando isso acontecer, não permita que ninguém diminua a luz que você carrega. O amor não é obrigação, é escolha. E nós sempre escolheremos você. Chorei em silêncio. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Eles tinham enxergado tudo. Sempre tinham enxergado. Alguns meses depois, fui surpreendida por mais uma reviravolta. Descobri que meus pais tinham colocado a casa onde moravam à venda. A empresa do meu pai havia falido, e as dívidas estavam consumindo todas as reservas financeiras da família. Marcela, segundo boatos, estava enfrentando crises constantes no casamento e dificuldades para pagar as mensalidades da escola dos filhos.
A situação da minha família se tornava pública, comentada até por vizinhos. O favoritismo, o orgulho, a arrogância, nada disso tinha sobrado. Era previsível que tentariam uma última cartada. No meio de uma tarde de sábado, quando eu estava no sítio organizando alguns contratos de locação, o celular mostrou o nome que eu nunca mais quis ver, número restrito. Ignorei. Ligaram de novo. Ignorei. Até que veio uma mensagem de voz que durou menos de 5 segundos. Larissa, por favor, precisamos falar. Deletei sem ouvir até o final. Eles não pararam ali. Uma prima distante me mandou mensagem dizendo que meus pais estavam passando necessidade e esperavam que eu tivesse compaixão. Como se compaixão significasse me sacrificar. Como se eu devesse pagar a conta de uma vida inteira de humilhações. Não respondi. Quando você para de tentar provar seu valor para quem nunca reconheceu, tudo muda. Ainda assim, eu sabia que não seria o fim. E eu tinha razão. Em julho, cheguei ao sítio para passar o final de semana e encontrei algo inesperado: marcas de pneus próximas ao portão, recentes, e o cadeado do portão lateral cortado. O coração acelerou, não por medo, mas por reconhecimento. Aquilo não era coincidência. Entrei com cuidado, percorri o gramado, entrei na cozinha. Nada estava quebrado, nada roubado, mas alguém tinha estado ali. Era uma mensagem. Naquela mesma noite, recebi uma notificação do sistema de monitoramento que eu havia instalado meses antes. As câmeras tinham gravado pessoas perto da cerca externa. O vídeo era nítido: meu pai e Marcela discutindo. Minha mãe, sentada no carro, chorando. Eles sabiam que não podiam entrar, mas tinham ido assim mesmo. Eles não queriam o sítio. Eles queriam controle. Naquele instante, entendi com absoluta clareza: minha história com aquela família ainda não tinha acabado. Mas o final, dessa vez, seria escrito por mim, e só por mim. Naquela noite, depois de ver o vídeo das câmeras, sentei na varanda do sítio em silêncio. O céu estava do jeito que meus avós amavam, cheio de estrelas, sem barulho de cidade, só o som distante dos grilos. Era impossível ignorar o peso daquela invasão silenciosa. Eles não tinham quebrado nada nem roubado nada, mas tinham invadido meu espaço, meu limite, minha paz. Era exatamente o que tinham feito a vida inteira. E se eu não encerrasse aquilo ali, continuariam voltando, insistindo, forçando o que nunca existiu de verdade: família. Na manhã seguinte, telefonei para o Dr. Sérgio. Contei tudo, e ele não hesitou. Entrou imediatamente com uma solicitação de extensão judicial, proibição de aproximação, com multa progressiva e possibilidade de prisão em caso de insistência. A decisão saiu rápido, mais rápido do que até eu imaginava. Talvez porque já estava mais do que evidente para o sistema jurídico que eu não estava tentando destruir uma família, eu estava me protegendo de uma. Quando meus pais receberam a intimação, o caos começou. Primeiro vieram mensagens de números desconhecidos, de insultos, acusações, tentativas de manipulação emocional. Depois vieram mensagens de terceiros, parentes distantes, conhecidos, ex-vizinhos, todos tentando me convencer de que eu estava sendo cruel. A fala era sempre parecida: eles erraram, mas são seus pais. Como se o título de pai e mãe fosse passe livre para machucar alguém para sempre. O ápice aconteceu quando recebi um e-mail enorme de Marcela. Não li tudo, não precisava, bastaram as primeiras linhas: culpa, drama, vitimização. O mundo tinha virado as costas para ela, os filhos estavam sofrendo, o marido estava sobrecarregado. Nada sobre o que ela fez comigo. Nada sobre respeito. Apenas cobrança. Eu a bloqueei sem responder. Pela primeira vez, eu escolhi a mim antes de tudo. As coisas foram se acalmando aos poucos, pelo menos para o meu lado. Continuei trabalhando, crescendo profissionalmente e construindo uma rotina que realmente fazia sentido. A terapia também se tornou parte da minha vida, não porque eu precisava perdoar para seguir em frente, mas porque eu merecia compreender minha própria história sem culpa. Descobri que o amor mais difícil de aprender é aquele que damos a nós mesmos quando ninguém mais nos oferece.
Em agosto, recebi um convite para palestrar em um evento nacional de marketing digital, algo que, anos atrás, teria parecido um sonho impossível. Contei minha trajetória profissional, minhas experiências, meu processo de amadurecimento. No final da palestra, uma estudante tímida me perguntou como eu conseguia ser tão confiante. Eu sorri, não aquele sorriso ensaiado e desconfortável que eu costumava dar quando tentava provar valor, mas um sorriso de verdade, e respondi: eu aprendi que ninguém pode amar por mim, viver por mim ou acreditar por mim. Quando eu entendi isso, tudo mudou. No final do ano, decidi passar o Natal no sítio novamente. Mas desta vez, não havia convidados forçados. Nem parentes hostis. Nem cobranças. Convidei amigos próximos, pessoas que me valorizavam não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. Montamos uma mesa simples, com comida caseira, luzes amarelas pelo jardim e música leve ao fundo. Enquanto conversávamos, ríamos e brindávamos, percebi que eu nunca tinha vivido um Natal que realmente parecia Natal. Depois da meia-noite, fui até o quarto dos meus avós e sentei na cama arrumada com carinho, como eles gostavam. Olhei ao redor e senti minha garganta apertar, não de dor, mas de orgulho. Eles não estavam ali fisicamente, mas meu avô me dizia desde criança que amor de verdade nunca pede nada em troca. Pela primeira vez, eu entendia completamente. Alguns meses mais tarde, enquanto ajustava mais detalhes da locação do sítio para temporadas, precisei ir até o cartório da cidade para resolver documentação relacionada ao seguro da propriedade. Assim que terminei o atendimento, ao sair, vi meu pai na calçada, ao lado de um carro velho e amassado. Ele me reconheceu de imediato. Eu podia ter atravessado a rua, virado as costas ou fingido que não vi. Mas dessa vez, eu não precisava fugir. Ele caminhou até mim devagar. O homem arrogante e imponente que um dia acreditou que podia controlar tudo agora parecia menor do que eu jamais imaginei. Seus olhos estavam cansados, o rosto abatido, a postura torta de quem tinha perdido as certezas do mundo. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Por fim, deixou escapar: "Você não vai falar comigo?" Eu respirei fundo. Não havia ódio em mim. Não havia desejo de revanche. Apenas uma certeza tranquila: não. Eu não vou falar com você nunca mais. E continuei andando, enquanto ele ficou parado na calçada, olhando para o chão. No carro, antes de ligar o motor, olhei meu próprio reflexo no retrovisor. Pela primeira vez na vida, eu me reconheci completamente. Eu não era mais a menina ignorada, a filha descartável, a sombra da irmã perfeita. Eu era eu, e isso, finalmente, era suficiente. Nunca mais voltei para Campinas. Nunca mais procurei notícias deles. Nunca mais atendi mensagens de parentes tentando costurar laços inexistentes. Minha história com aquela família não terminou em reconciliação, não terminou em abraço, não terminou em perdão imposto. Terminou na minha liberdade. E esse final foi o mais feliz que eu poderia ter. Se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião sincera. Você teria feito o mesmo que a filha fez? Depois de tudo que ela passou, você acha que ela estava certa em cortar de vez os laços com a família, ou você teria tentado uma reconciliação? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Aproveita também para curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que gostam de histórias emocionantes como essa. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho, que assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que estão incríveis. E faz um favor especial para mim, compartilha esse vídeo com alguém que iria se envolver nessa história. Isso ajuda demais a fortalecer nosso canal. Ah, e antes de comentar, me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu quero ver até onde essa história está chegando e te entregar um coração especial no seu comentário. Estou esperando você lá nos comentários.